E agora, aqui no Olá Curiosos, eu vou conversar com o jornalista Robson Leite, o menino de 54 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Belo Horizonte desde 1984. Ele é formado em jornalismo pela PUC de Belo Horizonte e já trabalhou nos principais veículos de comunicação da capital mineira. Tinha uma carreira aí maravilhosa de 30 anos. Apaixonado por música, e aí é o tema da nossa conversa, ele criou em 2007 o blog Histórias pelos Cantos, onde decidiu compartilhar o que era antes uma mera curiosidade. De onde veio a inspiração para grandes canções? Não só da música brasileira, tem música internacional também. E os textos são todos frutos de pesquisa em fontes diversas. O Robson é do meu time, adora uma pesquisa. E ele não fica só na questão dos versos e melodias, não. Ele vai a fundo na pesquisa, conta a história dos personagens, né, do momento, às vezes histórico, político, social do país. Robson, bom dia. Quantas músicas já são no blog, hein? Bom dia, Marcelo. Um prazer estar com você aqui. Eu sou um curioso assumido, né? Todo jornalista é curioso profissional, né, cara? E quando quero começar falando primeiro dessa admiração que eu guardo pelo seu trabalho, Obrigado. desde o primeiro guia lá em 1995, quando eu li aquilo foi muito libertador, né? Porque igual a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, era o Google antes do Google, né, cara? Era A gente localizando, viajando na nossa própria história, nas nossas curiosidades, foi uma coisa que me abriu muitas janelas assim na cabeça e a partir daí eu comecei a trabalhar muito com essa ideia de explorar coisas que eram do meu interesse, assim, que às vezes ficava aquela lacuna, né? Contar histórias que a partir de pesquisa, de informação que a gente ia aí buscando, né? Claro que quando chegou o Google ficou muito mais fácil, sim, né? deu uma ajudada, Ajudou sim. bastante, né? Mas é um prazer estar aqui podendo falar com você e contar um pouco da história desse blog, né? Que tem mais de 50 pontos agora, né? A gente já fez mais de 50, contou mais de 50 histórias de música. Às vezes a gente conta um pedacinho, às vezes a gente vai, igual você falou, vai fundo, conta um pouco da história também desses protagonistas, das pessoas por trás da música, que não é só um artista, né? Muitas das vezes são várias pessoas envolvidas na produção de uma música que acompanha a gente para a vida inteira, né? Robinson, vamos contar algumas das histórias, né? Porque essa ideia, né, da nossa curiosidade. Qual é a campeã de views aí? Qual foi a mais vista até hoje? E conta um pouco da história dela. Rapaz, por incrível que pareça, nem é uma história que a gente pode considerar assim, que as pessoas não conheçam, mas que já muita gente já ouviu e até o próprio Alceu Valença já contou. Essa tem mais de 70 mil views, é a minha campeã. É a história da La Belle de Jour, né, que é uma canção do Alceu e que tem uma história curiosíssima que o Alceu estava na Oba. França. Curioso é com você, né? Uma história curiosíssima que ele estava em Paris, estava viajando, e aí estava num bar, tomando seus beer nights, curtindo a noite, quando ele conheceu uma mulher linda, maravilhosa, encantadora, e quando ele se deu por si, ela foi embora, né, trocaram aqueles olhares, ele foi né, aquela figura absolutamente encantadora que ele é. E aí o amigo dele disse: Você sabe quem era aquela? Não. Rapaz, aquela ali era a Jaqueline Bisset. Oh, Jaqueline Bisset, atriz, Jaqueline Bisset. Ele ficou com aquilo na cabeça, né? Aquele encontro, pô, podia ter ido mais longe, né? Eu vi, mas eu não reconheci quem era. Aí passou um tempo, ele voltou lá para a Praia da Boa Viagem e veio aquele insight de fazer a música. Eu lembro da moça bonita da Praia da Boa Viagem. E fez uma mistura, né? E ele associou a Jaqueline Bisset ao filme, né, La Belle de Jour, né? Só que
tempos depois é que ele foi descobrir que não era a Jacqueline Bisset, era a Catherine Deneuve, que era Errou. Só que aí já tinha, a música já estava na cabeça de todo mundo. Ele fez a música mirando na Jacqueline Bisset, acertou a Catherine Deneuve e mandou a Praia da Boa Viagem para a França. Quer dizer, coisas da genialidade, esses processos criativos aí que são muito interessantes, né, Marcelo? E eu gosto dos detalhes que você coloca, Robson, porque diz que quando você escreveu que quando a Jaqueline Bisset chegou perto dele, ela perguntou: o que você faz? Ele falou: sou poeta. Ela falou: então faz um poema. Faz um Né? poema É para muito mim. legal essa história. E ele conta isso, vocês podem investigar depois nas redes sociais do Alceu, que ele conta isso como. E conta rindo, né? Porque foi um engano que não foi um engano, foi um acerto tremendo, porque a música é maravilhosa, né? E é obrigatória dentro do repertório do Alceu Valença, grande Alceu. Bom, essa é uma bela história de amor, né? Vamos dizer, de paixão, vai. Mas a melhor história de amor que eu vi nas suas publicações é do Gonzaguinha. E tem muito a ver com a sua história, né? Era um carioca que vai morar em Belo Horizonte. E ele foi morar em Belo Horizonte por amor, né? É, depois Verdade. conta essa história o lindo Lago do Amor fica em Belo Horizonte, né, Robson? É verdade que pouca gente sabe disso, inclusive os mineiros também não sabem que o lindo Lago do Amor, exaltado, né? Ele tomou um banho de água fresca no lindo Lago do Amor. E o lindo Lago do Amor é simplesmente a Lagoa da Pampulha, né? Infelizmente hoje assoreada, ainda pedindo cuidados aí, pedindo socorro, inclusive, é um espaço muito bonito aqui da capital mineira. Mas nesse momento da vida do Gonzaga, ele já tinha feito a reconciliação com o pai, ele estava vivendo um grande amor com a Lelete, né, a Luísa Margarete, que é a esposa, foi a última companheira dele, com quem ele teve a Mariana. E era um momento tão especial que ele estava vendo poesia em tudo. Aí ele olhou, ele morava ali na região da Pampulha, e ele passeando ali, um dia ele olhou, olha que lindos passarinhos, olha que. Aí teve aquele insight de fazer, né? E veio a música O Lindo Lago do Amor. O Gonzaguinha gostava muito de andar de bicicleta ali na região, né? E enxergava beleza em tudo. Quando a gente está feliz, a gente enxerga beleza em tudo, né? Imagina um poeta do tamanho do Gonzaga. Foi um momento assim que realmente a inspiração ela se torna melhor às vezes até do que o que é a vida real mesmo, porque a lagoa lá, infelizmente, ainda precisa de muito cuidado. Está sendo feito, né? Mas não é esse lindo lago como diz a música, né? Poderia ser mais lindo ainda. Só para a gente continuar em Minas Gerais, né? É que você fala que às vezes você ouve a música e vê um cenário que não é exatamente o que o compositor estava vendo, né? O caso do Paisagem na Janela, né, Robson? Que você conta a história que todo mundo associa Diamantina, mas não era bem isso, né? Porque tem uma ideia do pessoal do Clube da Esquina que se vê muito. Tem uma foto clássica do Clube da Esquina passeando em Diamantina e com o Juscelino, né, do lado. Juscelino, ex-presidente da República, o presidente Bossa Nova, né, para continuar falando de música. E eles se encontram ali, e essa imagem do Clube da Esquina associada a Diamantina é muito forte. Então, a paisagem da janela, que tem aqueles versos da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Né? E todo mundo fala, não, são as igrejas, claro, de Diamantina, né? As cidades históricas de Minas e suas igrejas, né, maravilhosas, barrocas e tudo mais. Só que não. E foi uma história muito legal que um grande companheiro, um colega de trabalho aqui da gente, que fez uma entrevista com os autores, né? O Fernando Brant, um dos autores, né? É o Fernando Brant de Loborges. O Brant contando que a letra é dele, né? Ele que é o poeta. Não, as pessoas acham que essa imagem da janela lateral é de algum sobrado lá de Diamantina. Não, é da casa dos meus pais. Eles moravam ali na região do bairro Funcionários, onde tem a Catedral de Lourdes, que é também um dos marcos aqui da arquitetura da cidade, e a igreja mencionada pelo Brant na letra de Paisagem na Janela é exatamente da Catedral de Lourdes, que é uma belíssima igreja, né?
e que a sua edição provavelmente vai colocar aqui para todo mundo ver em seu Vamos esplendor. pôr, vamos pôr. É uma bela imagem, uma bela imagem, uma belíssima. E então fica. A gente vai desvendando esses mistérios das letras, né? Que muitas vezes você tem essas citações, mas não faz ideia do que eles estão falando, né? Nós falamos aqui do lago, do amor, da janela lateral, e a pesquisa vai exatamente buscar de onde vêm esses elementos, por que isso dá esse clique na cabeça do autor, né? Que é um dos grandes prazeres desse trabalho. Vou contar uma que eu adorei ter conhecido a história, que eu não fazia a menor ideia, juro, por falta também de, às vezes, falta a ideia da gente pesquisar, né? Mas eu adoro Paralamas do Sucesso, e você contou a história de Lanterna dos Afogados. Eu queria que você dividisse essa também, porque essa me surpreendeu. Não conhecia essa história, Não só Robson. você não, cara. Eu também fiquei muito surpreso porque é uma letra maravilhosa, é uma música muito marcante. Eu sou muito fã dos Paralamas. E essa coisa do fã. Essas 50 músicas eu queria pontuar são músicas que eu amo. Eu não busquei qualquer música, eu busquei músicas que. Claro, tem aquela que você acha simplesmente descobre a história e ela é curiosa por ela só e vale contar. Mas tem a coisa da paixão e da admiração que você tem pelo trabalho das pessoas. E o Herbert Viana é um compositor maravilhoso que eu adoro. E aí eu comecei a mexer ali. Pô, que lanterna? Por que o cara vai. Onde que ele tira um lugar como esse? Lanterna dos Afogados. Aí é que a gente vai ver, né, que esse é um. A Lanterna dos Afogados é um bar presente no livro Jubiabá, né, do Jorge Amado, e que é mencionado esse lugar, né? Não vou dar spoiler da história do livro, porque tem um mistério ali todo envolvido e tudo mais, mas o Herbert foi buscar nessa Lanterna dos Afogados, que é um bar fictício, na região portuária lá de Salvador, e daí ele criou essa obra que também é tão grande quanto a aí é um comparativo até que não vale, não temos o mérito, mas é uma música que certamente está no coração das pessoas, foi gravada pela Gal Costa, várias pessoas já gravaram, e vem de um livro, tá lá é um dos capítulos de Jubiabá do Jorge Amado. E Robson, tem músicas de amor, de paixão, mas tem uns momentos também de músicas que a gente não percebe o grau de tristeza que vem junto, né? Tem duas assim que são histórias emocionantes. Por exemplo, Boas Festas, do Assis Valente, é uma música que até hoje toca no Natal, né? Aquele clima de Natal, e a gente Eu não pensei que sabe. todo mundo fosse filho de papai. É uma das poucas músicas que fogem daquele Jingle Bells, né? Que é geralmente É, música importada que a gente tem. E essa música é uma música que remete, né, diretamente ao Natal. Só que é um Natal triste, né? E a história dela se confunde com a do próprio Assis, que era um cara muito difícil. Ele tinha muito problema. Problema de criação, ele era filho adotivo, foi maltratado na infância, sofreu de abuso também na fase adulta, ele tinha relações muito complicadas, ele era um cara muito complicado. Tem uma história incrível dele, que ele infelizmente, por esses problemas que ele tinha, ele tentou suicídio algumas vezes. Numa delas ele pulou do Cristo Redentor e não morreu, que foi mais incrível. Ele ficou preso nas árvores lá e acabou que foi retirado pelos bombeiros e tal. Então era uma vida muito difícil, muito complicada, muito melancólica, apesar dos grandes sucessos que ele conquistou na vida dele, principalmente nas parcerias com a Carmen Miranda. E essa música do Boas Festas, consta que ele compôs num dia muito triste. Ele estava dentro de casa, ele viu uma foto na parede assim de uma menina ajoelhada, sozinha na cama, tava chorando, e veio a ideia dele fazer. E é uma viagem muito, muito cara de Brasil também, da cabeça dele, porque Papai Noel não vem para todo mundo. E essa letra meio que desvenda isso, né? Que é meio que denúncia social também. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E não, nem todas as crianças naquela noite de Natal iriam receber presentes, iriam ficar esperando Papai Noel chegar, e ele não chegaria, né? Tem muito a ver com esse histórico, né? Essa coisa da tristeza que o Assis Valente, o cara que teve uma vida muito difícil,
e infelizmente na última tentativa de suicídio dele, ele acabou sendo bem sucedido. É uma história muito triste também, que ele tomou veneno e deixou uma carta pro Ari Barroso. Isso está tudo lá no blog, depois quem quiser, Uma quem tiver história. curiosidade de ver essa história. É aquilo, né? A vida dos artistas são recheados aí de grandes momentos. Todo mundo acha, mas que vida boa, fazer música, né? Essa música que nos traz que enche o nosso corpo, preenche nossa alma, né? Mas às vezes a história por trás, o artista que está envolvido nela, muitas vezes não tem uma história tão bonita para contar. E você estava falando, são duas histórias, realmente tem a história também da Violeta Parra, né? Isso, essa eu fiquei muito comovido, né? A Violeta chilena, a gente pensa que é uma música em agradecimento a tudo que a vida deu, que é para cima, e é praticamente uma carta de uma pessoa que vai se matar, né? E que foi o que aconteceu. E a Violeta, ela teve uma importância muito grande dentro do cenário latino-americano, né, da política, de enfrentamento às ditaduras e tudo mais, e são músicas que até hoje a gente ouve. Né? E graças à La Vida, você falou a coisa certíssima. É um agradecimento. Eu acho que tem sim esse fundo de agradecer. Agradeço a vida que me deu tanta coisa, né? Graças à vida que me ha dado tanto. E na verdade ela estava num momento muito difícil, que ela saiu de um relacionamento com o Gilbert Favre, que era um músico suíço, 19 anos mais jovem, mais moço do que ela, e que eles se envolveram, tiveram um envolvimento romântico que acabou. E quando ela voltou atrás dele para tentar recuperar esse relacionamento, ele já estava no outra, já estava com uma outra, já tinha um outro, já estava com uma outra namorada e tudo. Isso foi muito difícil para ela. Mas reduzir a Violeta Parra a um relacionamento romântico mal sucedido diminuir demais o tamanho, a envergadura, a importância dela. É claro que eu tenho na minha cabeça que todas essas lutas, todo aquele momento político, isso vai machucando a pessoa por dentro, e outras coisas acabam interferindo para que também a pessoa chegue nesse extremo, né? Como aconteceu com a Assis Valente, como aconteceu com a Violeta Parra. Eu prefiro lembrar deles dentro da arte, né? Que é o grande momento deles, é a grande entrega deles para a vida. E a letra de Graças à Vida também é uma preciosidade. Eu fiz uma tradução livre, quem quiser também está lá no blog para dar uma olhada. Tem uma outra que também achei muito interessante, que vamos dizer, um pedido de desculpa, né, do Paulinho da Viola para Portela, que foi um rio que passou em minha vida, né, Robson? É verdade, o Paulinho, todo mundo sabe, é um grande portelense, uma figura fundamental dentro da história, da tradição da Portela, minha Portela, inclusive, eu sou portelense de coração, a grande campeã dos carnavais do Rio de Janeiro, mas que o Paulinho estava num começo de carreira, buscando seu caminho dentro de reconhecimento público, e ele foi convidado pelo Hermínio Belo de Carvalho, que é um outro grande nome da música brasileira, a fazer parte de um grupo que ia se apresentar num dos festivais da Record. Né? E eles compuseram juntos o samba Sei Lá Mangueira. Né? Sei lá, não sei, sei lá, não sei, a mangueira é tão grande. E o Paulinho foi lá defender a música, e o pessoal da Portela não gostou muito disso, não. Ficou meio chateado com ele. Ele ficou durante muito tempo sendo mal visto, malquisto pela comunidade. Aí veio a oportunidade de ele se redimir, e ele compôs um maravilhoso hino do samba brasileiro. Todo mundo conhece, todo mundo canta, o rio que passou, como se fossem as águas de um rio, né? Não, aquele momento lá meu com a mangueira foi um rio que passou e seguiu, vida que segue, e eu continuo. E ele é um baluarte, um monstro sagrado da nossa querida Portela lá. Mas ele conta isso naquele documentário Meu Tempo é Hoje, da Isabel Jaguaribe, e Uhum. tem esse trecho certo, e ele contando. O Paulinho é um cara muito interessante, ele tem uns hobbies bem bacanas também, é legal. A gente, nessa pesquisa, acaba descobrindo muitas qualidades, coisas que você não imaginava de encontrar
num artista do tamanho que você acha, ele só mexe com música. Não. É como a gente tem a vida da gente, temos os nossos problemas com os nossos pais, né, Marcelo? É Mas também isso. temos as outras coisas que estão além do trabalho da gente, né, do dia a dia da gente. O que que eu vou achar de surpreendente, Robson, na letra do Masquinada que você pôs ali do Jorge Ben? O que tem mais legal que eu acho da obra do Jorge Ben são as influências do Jorge Ben. E a primeira coisa que me surpreendeu tremendamente é que a mãe do Jorge Ben era etíope. Ele tem uma ascendência direta da ave e ele é filho de estivador com uma imigrante etíope. Então, quando você ouve a música do Jorge Ben, e eu não chamo ele de Benjó, para mim ele é Jorge Ben. Porque Ben não é apelido, ele não é porque ele é do bem ou tá fazendo uma coisa, trazendo uma coisa positiva. Jorge Ben é o nome dele, faz parte. Ele herdou da mãe também. Silvia Lenheira Ben Zambella. Então o Ben não é um apelido, é o nome dele. Então até hoje, para mim, ele é Jorge Ben, cara. A história do Benjor é porque ele teve um problema com o George Benson, tiveram uma briga, acabou que por uma questão aí de direito autoral, ele teve que mudar o nome, enfim, para não dar Mas tem confusão. numerologia no meio, Tem aí umas já. coisas loucas, enfim. E dessas influências africanas na música, mais que nada estava presente no primeiro disco do Jorge Ben, né? O Ariai, oba, oba, oba. Todo mundo conhece esse refrão, né? Na hora que começa a cantar, todo mundo vem, Ariai, oba, oba. E cara, isso não é uma coisa aleatória, não é um cântico que vem simplesmente da sonoridade, não. Isso é Yorubá, são palavras africanas, né? Que significa uma saudação a Obá, né? A deusa guerreira do candomblé, né? Como se pedisse força e bênção, sabe? Então, quando você canta, você está falando um pouquinho de Yorubá também, saudando as pessoas. E é uma música que ganhou repercussão internacional a partir da ida do Jorge Ben para os Estados Unidos. O Fernando Mendes pegou aquilo ali, né? O Sérgio Mendes ali pegou essa música e explodiu no mundo inteiro. Todo mundo canta o mais que nada sai da minha. Teve uma gravação recente mais recente do Black Eyed Peas também que ficou muito Linda, famosa linda. Uhum. com o Sérgio Mendes tocando ao piano, lindo, lindo. E é uma música também que é para sempre. Robson, só mais uma para a gente terminar a nossa conversa, que é Mas um. já, não, peraí, tá começando Tudo agora. tudo que é bom dura meia hora. Não, mas ó, depois, pessoal, tem as outras 40 lá Tem no muita coisa, Histórias pelos Cantos. Aqui é só um aperitivo, é só para provocar vocês. Mais verdade. uma que é um clássico da música popular brasileira, o Bêbado é Equilibrista, que tem uma tremenda história por trás também. É uma das músicas mais lindas do João Bosco e do Aldir Blanc, o Blanc que nos deixou aí por causa da Covid, né? Tantas perdas que a gente teve nesses últimos anos aí. Eu perdi meu pai recentemente. Meu pai era apaixonado por João Bosco e Aldir Blanc. E essa canção, ela tem um poder todo especial porque a ideia do Bosco quando ele faz, porque o Bosco fazia a melodia e o Blanc fazia a letra. Então o método de trabalho deles era esse. Eu vou te entregar uma melodia, você mete a letra em cima. E ele entregava geralmente com uma ideia, olha, eu acho que isso aqui é para fazer uma homenagem, né? A exemplo do que ele fez com o Capinã, com papel machê, ele deu uma ideia de uma coisa que na hora que o Capinã pegou, não, isso aqui parece o trabalho da sua esposa lá, a mulher do João ela trabalhava com esculturas, né? E a história do papel machê vem disso aí, dessa relação da arte com da arte, das artes plásticas com a música, né? Acabou virando outra coisa. Da mesma forma, o Bêbado Equilibrista. Quando o Bosco criou a melodia, ele estava querendo fazer uma homenagem para o Chaplin. Essa música é de 78. Em 77, o Chaplin morreu no Natal, na véspera do Natal. Ou na noite de Natal, não estou bem certo, mas tem esse ponto no tempo aí, que era o Natal, que era uma coisa muito triste. O cara que fez a gente ir durante tanto tempo. E o Bosco compôs a linha melódica de O Bêbado Equilibrista pegando um pouco da coisa do Smile, né? Que é a música lá, lá, e ele fez o Bêbado. E se você pegar o Bêbado Eclipse, realmente tem determinados momentos você
observa essa linha melódica presente na canção. Só que o Blanc, quando ele pegou aquilo, ele estava conversando muito, ele tinha um entrosamento forte. Ele sempre foi um cara de esquerda, então ele tinha um entrosamento forte com o Enfio e com o Herbert de Souza, né, o Betinho, que estavam com um irmão exilado. Era uma época linha dura, estavam no meio de uma ditadura militar, né? E conversando, não, eu preciso falar desses caras, eu preciso falar desses exilados aí que estão vivendo fora do Brasil. E era um momento também que a ditadura estava já fraquejando, já estava dando sinais de que não iria muito à frente. Pouco tempo depois viria a anistia e tudo mais. E ele fez essa letra aí baseado em elementos daquela época. A queda do viaduto Paulo de Frontin lá no Rio de Janeiro, né? Caía à tarde feito um viaduto. E aí ele imaginou aquela coisa do vagabundo andando pela cidade, vendo aquelas coisas todas, né? O, a situação do país naquele momento especificamente. E essa imagem do bêbado equilibrista que acabou sendo o hino, o grande hino da volta dos exilados. Sim, Era um hino que falava da volta do irmão do Enfio, né? sim. Ficando a Tanta gente que volta do irmão. partiu. Tanta gente que partiu num rabo de foguete, as manchas, né, chupavam manchas torturadas, falando de tortura, falando de toda essa situação das pessoas naquele momento histórico do país. E isso tudo acabou ajudando a acelerar processo, porque o Brasil inteiro estava com essa música na cabeça. E quando os exilados começaram a voltar, nos aeroportos, inclusive o irmão do Enfio, o Chico Mário, que estava exilado, é, essa música, O Bêbado Equilibrista, foi o hino dessa volta. Era tocado nos aeroportos, né? Aquele momento de alegria pela volta dessas pessoas aí que lutaram por um Brasil melhor. E a gente continua lutando por esse Brasil melhor aí, trazendo essas músicas para inspirar as pessoas nas lutas, nas dores, nos amores, né? Ô, Por isso que eu Robson, gosto de só mais mais uma isso. coisa. O Bêbado Equilibrista serviu para acabar com uma treta também entre Elis Regina e a turma do Pasquim, não foi? Verdade. É, o que acontecia nessa época que como hoje você tem a política virou meio que um jogo de futebol, né, com torcida, aquela coisa de ficar cancelando os outros. O Pasquim foi o primeiro, acho que, veículo a se especializar em cancelamentos. O Enfio, que era para garotada que não sabe quem foi o Enfio, ele era um cartunista, jornalista, cara multitalentoso. E ele tinha, no Pasquim, que era o principal jornal da esquerda brasileira naquele momento, ele tinha um negócio chamado Cemitério dos Mortos-Vivos. E todo mundo que eles achavam que era dedo duro, que tinha de alguma forma colaborado com a ditadura, entregando militantes, né, para o doicode e tudo mais, ia parar no Cemitério dos Mortos-Vivos. E aí foi para lá o maestro Erlon Chaves, foi o Simonal, que tem essa história contada aí em livro, em filme, em documentário. E a Elis fazia parte, porque eles achavam que a Elis tinha, de alguma forma, colaborado. E a Elis tinha uma mágoa disso, porque longe de ter essa relação com os militares, né, eles tinham ela tinha uma postura muito libertária no jeito dela mesmo. Ela era uma feminista antes do feminismo falar forte no Brasil. E quando ela pegou essa música e defendeu com aquele vigor, com aquela beleza maravilhosa, ela acabou se reconciliando com o Enfio, né? Aí voltaram a ser amigos e tudo mais. E ela conta isso com muita alegria, assim. Tem depoimentos sobre isso também, né? Os livros, as biografias da Elis falam muito bem desse momento. Eu acho muito bacana, para encerrar, Marcelo, que as pessoas aproveitem esse momento, assim, que isso aqui são pequenas janelinhas que a gente faz, né? Conta, Uhum. são pedaços de uma grande história que envolve essas pessoas. Então, como você me inspirou lá com o seu primeiro Guia dos Curiosos em 1995, acho que esse blog é um pouco filho daquele guia que continua firme e forte até hoje aí, mas que foi assim, foi inseminado naquele 1995 e
e que isso possa inspirar as pessoas a lerem mais, buscarem. Tem muita biografia, muita coisa bacana Uhum. nas livrarias aí, com histórias maravilhosas e muito maiores, né? Isso aqui são só janelinhas. Espero que vocês curtam lá o blog aí. Te agradeço muito pela oportunidade de poder falar desse grande prazer que é falar escrever sobre essas músicas. E como eu falei no início, né, Robson, eu não conhecia o seu trabalho, você me mandou o link, fui conhecer, gostei demais. E a gente está aprendendo o tempo todo, né? Você fala assim, poxa, estou mexendo com curiosidade há quase 40 anos, né? Um pouco de exagero, 37. É, e toda hora a gente descobre uma coisa nova. Quando eu bati o olho na história do Lanterna dos Afogados, falei, gente, por que que eu nunca pesquisei isso, né? E é isso, a pesquisa é uma coisa vai chamando a outra, vai abrindo as janelas, como você falou, e essa é a ideia do programa. A gente contou aqui 6, 7 histórias, mas o Robson tem muito mais no historiaspeluscantos.blogspot.com. Colocar aqui no rodapé para todo mundo anotar, historiaspeluscantos.blogspot.com. Um trabalho bem legal que ele faz desde 2017, compartilhando, né, a história das músicas que ele, né, que fizeram a história dele. E Daqui a nossas, pouco muitas histórias da gente, né, cara? é Se você isso. bater o olho ali, são músicas que as pessoas conhecem, não são músicas desconhecidas. Todas, Também a todas. turma da nossa faixa etária assim vai reconhecer muitas coisas. E tem coisas para garotada também, pessoas mais novas também. E viajar é uma viagem no tempo, né? E vários tempos. Alguns melhores, outros nem tanto, né, Marcelo? Mas é um Como prazer você poder. disse, né, Lanterna dos Afogados foi gravado até pela banda Fresno, então tá tudo Nem em tudo, casa. nem tudo são flores. Vai ser o quê? Muito legal. Queria agradecer ao Valeu. Robson Leite, jornalista, hoje radicado em Belo Horizonte. Hoje não, já tem mais de 30 Pô, anos. eu sou mais Conversou, mineiro que carioca. é isso, conversou aqui comigo. Muito obrigado, viu, Robson? Bom final de semana para você. E agora eu vou chamar o Magalhães Júnior aqui, vai contar. Nós vamos mostrar um Ó, pedacinho o do que Maga, foi. um abraço pro Maga também, grande Você Maga. gosta, né? Tem o Gosto. Quem Te Viu, Quem Te Vê, todas as quintas-feiras, às 8 da noite. E a gente vai mostrar um trecho aqui que tem a ver com música. Foi o programa da quinta passada. Um abração, Robson. Valeu, Marcelo. Um abraço, Vamos gente. lá. Magalhães Júnior.